Boa noite, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast, O X da Questão. Meu nome é Diego Guadalupe, estou acompanhado aqui com meus grandes amigos, amigos de conversa, aquela amizade que a gente tem de sentar no bar e conversar sobre aqueles assuntos. Resolvemos trazer para vocês, através de um podcast, que vocês participem também. Eu tenho comigo o meu grande amigo, sabe tudo de lei, projeto, o que for é com ele. Maurício Araújo. Tudo bom, Maurício? Como é que você Salve, tá? salve, Diegão. Tudo bem? E aí, vocês aí? Tudo bom, Paulinho? Tudo bem? Como é Boa que tá? noite. Boa noite a todos aí que estão nos vendo aí no YouTube. Nosso primeiro podcast nessa terça-feira. Vamos aí desembaraçar aí os temas de hoje, né? Primeiro de muitos, Paulinho. Primeiro de muitos e muitos, né? Lembrando que assim, a gente está fazendo esse podcast, a gente quer trazer os amigos para conversar com a gente. A gente tem eu, Maurício, Paulinho, toda semana sentando, conversando sobre os assuntos do cotidiano, aquela informação que a gente não acha na grande mídia e a gente sabe que está acontecendo, a gente conversa e a gente falou assim, por que não gravar? Por que a gente não levar isso para outras pessoas que não têm esse conhecimento, que não vão buscar informações que a gente pode facilitar, ser um agente facilitador? Então a gente resolveu criar esse podcast, juntamos nós três e hoje nós temos uma equipe maravilhosa para levar para vocês aquilo que você vê no YouTube que a galera chama de teoria da conspiração. Será que é? Será que não é? A gente vai discutir tudo baseado em fatos, nada sai da cabeça de ninguém, nada vem com informação errada, não somos os tios do WhatsApp, a gente vai atrás de informação, informação real, informação verídica e a gente está aqui para isso. Nossos amigos, sintam-se à vontade para mandar perguntas ao vivo, a gente vai ler, já estamos aqui com o celular preparado, pode mandar pergunta, vamos selecionar, vamos ler todas as perguntas de vocês e vamos tentar responder com a mais verdadeira resposta possível. Eu queria começar hoje, só puxando aqui, lembrando que nós três somos os protagonistas do programa, mas a gente tem muito assunto para falar hoje, mas eu queria dar uma puxadinha aqui para a gente falar do assunto que está bombando aí no Facebook, na internet, é sobre o filme do Fábio Porchat. Ele faz uma cena incitando a pedofilia com dois garotos e a gente tirou um tempinho, porque não vale a pena muito falar sobre isso e não vale muito a pena dar ibope para esse tipo de gente. Mas assim, você viu, Paulinho? O que você achou disso daí? Eu assisti o filme, Diego. Eu particularmente, eu achei a cena meio desnecessária, né? É um filme que está no Netflix, acho que classificação etária tá para 14 anos, né? Eu achei desnecessário, no mínimo desnecessário, né? Eu acho que muitas vezes já aconteceram coisas muito piores, né? Na teledramaturgia, no cinema, e passou batido. Eu acho que tem que ser pensado isso aí direitinho, ou mudar a classificação etária, né? Para 18 anos, 16, não sei, mas eu acho que repensado. O que você acha, Maurício? Você chegou a ver o filme? Não viu? não vi o filme ainda. O Diego me mostrou um recorte lá do acontecimento, né? Um trailerzinho da cena. Como você falou, é desnecessário. Primeiro você ter a imagem de um diretor de escola, colocar essa personagem, diretor de escola, e aí as pessoas já começam a se pensar e lembrar de vários casos que a gente tem visto, já viu na crônica policial, né, de professores, diretores abusando de criança e aluno, né? Então, eu acho temeroso isso, porque se tem adolescente vendo, bom, se a gente consegue os benefícios trocando por sexo, vamos lá. Eu acho De repente, que é o mais fácil, eu né? acho assim que a arte, não estou querendo aqui censurar a arte de maneira nenhuma, né? Eu acho que eu sou a favor da A arte liberdade. imita a vida, né? Da A liberdade arte de imita a vida. expressão. acho Depende, que, né? Não, eu sou, sei, alguns já eu sou falaram um isso. cara totalmente livre. Acho que
Só que existem faixas etárias, né? Só isso. Não tô querendo censurar o filme, ou que tire a cena, ou nada parecido, né? Eu quero deixar bem claro isso. Mas eu acho desnecessário a classificação etária que está aparecendo no filme. A cena não faria diferença no enredo do filme. Eu acho que ter ou não aquela cena poderia... Não daria diferença no contexto do filme, né? Eu cheguei a assistir o filme, não sei se o Diego assistiu o filme todo. Assisti o filme. Aí chega no final, vou dar até spoiler aqui, o pessoal que está assistindo aí o nosso programa vai querer me matar, vai falar, porra, o Paulinho tá dando spoiler da cena, mas numa das cenas quase final, ele se transforma mesmo em diretor dessa escola, né? Então não é uma mensagem muito positiva, né? Porque você vai ter um diretor pedófilo. Então, é complicado. Cara, é arte. Eu acho que a gente tem que respeitar. Só que também tem que respeitar o limite de idade, né? Quando eu era mais novo, a gente tinha limite de idade, né, Diego? Sim. Pô, eu lembrava, a gente assistia a televisão e os programas lá que eram censurados para 16 anos, né? 18 anos. Não vai falar do Classe A da Band, né? Mas passavam meia-noite, 1h da manhã, né? Cine privê. Cine privê, sala especial. Tá louco, né? Paulinho? Não, mas Você acabava na madrugada, eu tô caguetando a minha idade. Mas tinha uma classificação etária, né? Então, teus pais não deixavam você ver, você estava dormindo. Então, existia uma responsabilidade, né? Mas você sabe qual era o pior disso tudo, das madrugadas de sábado? É ter que assistir o Amaury Júnior até acabar. O Amaury Júnior, aquela vinheta do Amaury Júnior tá até hoje na minha cabeça. Porque os adolescentes da década de 90 eram os maiores, a audiência maior do Amaury Júnior. É verdade. Porque quando acabava o Amaury Júnior, é que vinha o negócio. A gente já falou de mais um cara aí que não merece ibope. Mas eu vamos lá. acho que... Não, mas só te fazer um parênteses. Tem um vídeo na internet de um senhor, hoje já é um senhor de idade, não sei se vocês viram esse vídeo. O nome dele foi nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dele, eu sei que o sobrenome dele é gay. E hoje o chefe das escolas de um condado foi o cara que mais fez bullying com ele. E aí tem um vídeo dele indo dar um depoimento numa assembleia das escolas e tal. E ele começa a contar, relatar a história dele, e ele fala que ele apanhava quase todos os dias e que inclusive uma vez pegaram a cabeça dele, colocaram dentro do mictório, urinaram e depois chutaram ele e largaram ele no banheiro todo cheio de urina. E ele pega, ele aponta e fala assim: foi você que fez isso comigo. É o cara que é o chefe hoje, o coordenador do condado das escolas. Então, quando a gente fala que a vida imita a arte, eu olho por esse lado. A gente... Mas eu acho assim, Diego, as crianças, cara, as crianças são cruéis. Não, né? de natureza. As crianças são cruéis. Então, a gente... bullying, né? Pô, eu tô falando por mim, né? Sempre fui gordinho, não sei o quê. Blá, blá. A gente tinha bullying. Na minha época tinha bullying, o pessoal zoava, brigava. Mas, não sei, na minha época a gente saía, né? Resolvia. Saía na mão. Resolvia. Brigava no pátio, apanhava, batia, né? Então, quer dizer... Mas hoje em dia, o que está acontecendo é que as pessoas elas estão começando a ter uma fraqueza psicológica muito grande. É isso que é o problema. Muito grande. Além de... né, eu acho que essa fraqueza psicológica, então você vê pessoas até preparadas fisicamente, que treinam, que tudo, mas que psicologicamente falando são fracas. Então, pegou muito esse negócio do bullying. Eu acho que bullying, cara, as crianças são más, as pessoas são más. Não tem esse lance de, é o que acontece nos Estados Unidos, não estou justificando, ou coisa parecida, que nem você acabou de falar aí do condado, desse rapaz que foi eleito aí chefe do condado lá de educação. Mas, cara, é o que acontece, entendeu? Então,
muitas vezes a criança tem acesso a um instrumento, de uma faca, uma pedra, vai atirar, Vai lá e revida. Vai revidar no amiguinho que está maltratando ele, não sei o quê. É complicado. Eu tenho O bullying é complicado. Eu tenho um ponto aqui que eu quero passar para o Maurício, que o Maurício vai falar isso com muita clareza. Mas assim, essa questão que você fala, quando você diz que existia o bullying na nossa época, existia. Por exemplo, eu, quando era pequeno, brincando com o cachorro, eu caí, eu fraturei aqui de baixo, meus dentes eram todos tortos. Me chamavam de dentinho torto, tal, não sei o quê. Aquilo dali, tudo bem, eu ficava chateado porque era um defeito, tal. Agora eu vou perguntar para o Paulinho e depois eu vou falar com o Maurício, que o Maurício vai entender o que eu estou falando. Você não acha que talvez essa naturalidade de se lidar com essa diversidade não prepara a criança para quando ela estiver mais adulta, ela ter noção de como se livrar de algumas adversidades que a sociedade impõe, que hoje não existe. Porque hoje o que a gente vê, Maurício, são adultos, novos adultos, que são de 17 a 24 anos, fracos, frágeis, e não aguentam uma piada, uma coisa, já vira aquele cilindro, aquela coisa de que você está errado porque você me botou um apelido e tal. Na nossa época, como você disse, a gente resolvia. Eu resolvi. Minha mãe chegou, minha irmã, não foi nem minha mãe, minha irmã chegou e me buscar na escola, eu estava com a língua partida no meio, porque eu enchi o saco do moleque, a gente resolveu na porrada, tal, depois virou um grande amigo meu, mas eu soube lidar com a adversidade, não aceitar o desaforo, resolver na hora, não precisar de ninguém, não precisar de eu tenho que correr para contar, eu tenho que... Hoje as crianças estão assim, você não pode falar nada, porque corre para a diretora, precisa de um apoio psicológico, precisa disso, porque chamou ele de gordinho, chamou ela de gordinha, chamou do cabelo crespo, chamou isso. Paulinho, você acha que isso está influenciando na maneira desses novos adultos agirem, e a gente está vendo isso, a gente está vendo um reflexo não muito Diego, aceitável? Eu acho assim, acho que o ser humano, quando ele passa por adversidade, nós estamos discutindo aqui bullying, que na realidade nada mais é que uma adversidade. Uma adversidade, você na adolescência, sendo criança, é uma adversidade. A pessoa tem duas escolhas, ou enfrentar ou se render. Entendeu? Eu acho que a nossa geração, quero falar, mas era uma geração que ela, na realidade, ela tentava enfrentar. Eu estou falando por mim, por outros amiguinhos. Por mim também. Então, o que acontece? Eu era gordinho, usava bota ortopédica, imagina. Mas o que acontece? O cara chiava comigo no pátio, reclamava. Eu dava butinada com a bota ortopédica, que era linda. Devia doía pra caralho, entendeu? Caralho, então já ia pra diretoria um monte de vezes. Puta pedaço de madeira, que hoje gordinho meio revoltado, não sei o quê. E aí, o que foi acontecendo? As coisas vão... Você era uma rolinha de poço bem nervosa. Não, rolinha de poço nervosa, exatamente. Aí o que acontecia? Você vai crescendo, aí sei lá, você vai tendo uma visão de mundo diferente. Aí, cara, eu comecei a treinar artes marciais e saí até o Maurício também, é um cara que pode pegar. É onde que eu falei que eu ia perguntar para ele, porque eu sei como é que é. Mas aí a gente, na realidade, a gente começa a ver, eu cheguei a ser faixa preta de karatê, o Maurício vai também dar o depoimento dele. Então, quer dizer, a gente não vai brigar. Porque a gente, entendeu, tenta contornar a situação da melhor maneira possível. Então, o que acontece? A gente começa a enxergar esse bullying de outra maneira, né? O Maurício mesmo, ele tá aí comigo, ele deve ter passado também por uns problemas parecidos na infância dele, e ele deve ter tratado também da maneira mais ou menos parecida com a minha, ou não? Não foi, de repente, uma bolinha agressiva? Eu como baleia orca, naveguei tranquilamente por mares revoltos. Então, mas é isso que eu queria perguntar. Nesses mares revoltos, Maurício, a gente conhece. Para quem não sabe, o Maurício é grandão, gordão, desse tamanho, grandão.
Sempre Sim. foi assim. Sim, mas Nasceu, cresceu, é um cara sempre faixa foi preta grande. de judô, é um cara que Só que sabe foi um cara, só do que foi um cara que potencial lutou dele. com um medalhista Olímpico, olímpico, com o exatamente. Rogério Sampaio. Então, assim, para ele, o bullying, eu acredito... Treinava com um delegado conhecido aqui também. Entendeu? Delegado conhecido aqui da região. Foi leão de chácara, É. de balada conhecida aqui Na na região. Baixada Santista. Então, ô Maurício, fala aí. Na tua época, quem folgasse com você, como é que você resolvia? Olha, Com essa calma toda que ele tem hoje. Então- É o nosso cara mais calmo aqui hoje. Mas fala pra gente. então, Eu discordo, eu acho que sou mais calmo. eu sempre, assim, os amigos que me conhecem da infância, sabem que eu pouco briguei, quase nada briguei. Era doido? Eu evitava conflito ali para ir ver de fatos. Sempre preferi ignorar. Isso acabei aprendendo um pouco no judô, quase 30 anos aí treinando. É o seguinte, é usar a força do inimigo a seu favor. Então, se a força do inimigo é a ignorância, de querer brigar, de não sei o quê, se eu for usar mesmo modus operandi lá, de brigar, não sei o quê, vai estar entrando num conflito, assim, sem necessidade. Então, eu vou dar para ele aquilo que ele não espera. Bem, meu irmão? Certo? Silêncio. Acho que quando você é moleque, você tem um pouco menos desse entendimento, né? E acaba aceitando um pouco mais a provocação, tudo. Mas o judô nunca foi uma... vou treinar judô para me defender. Não. E qualquer amigo de escola, da primeira série até o colegial, sabe que eu nunca dei um golpe de judô. Nunca pus em prática nada disso, que eu sei que poderia acontecer. Eu tenho ciência do que pode acontecer, então eu evito. E os outros também Né? tinham ciência do que podia acontecer, não tinham um pouco de ciência, porque naquela época eu morava em São Sebastião, cidade pequena, e quase todo fim de semana, na segunda-feira, tinha uma faixa lá no clube do Tebar Praia-Clube, lá, né, do centro da cidade. Parabéns, Maurício, campeão, não sei o que, do judô, não sei o que. Então, eu já saía, desde pequeno, já saía lá nas fotos do jornal, lá do tal Imprensa Livre. Mas, gente, o que é o bullying? Na minha opinião, eu fui professor universitário, 10 anos também. Eu vi muito disso, essa mudança. Eu acho que eu vivi muito essa mudança junto com os alunos. Então, na prática, a gente passou ali nos meados de entre 2005 e 2010 algumas mudanças. Eu não quero discutir conceito de governo, mas tem muito peso de governo nisso, tá? Tem muito peso de governo. De vender uma retórica, de vender uma ideia, de se criar muitas defesas e começarem a separar as classes, as pessoas por classes ou por categorias ou gêneros. Coisa que não existia. Nunca existiu. Então, de repente, no meados ali dos anos 2000, você começou a ser rotulado. Né? E essa rotulagem te dava uma certa segurança. Eu sou do grupo tal, eu sou do grupo tal, né? Eu sou mais fraquinho ali, eu sou discriminado lá e não sei o quê. Então, toda essa rotulagem trouxe uma certa comodidade para as pessoas se fortalecerem mentalmente, né? Isso, na minha opinião. Então, eu acho que existia na infância a brincadeira, o bullying existia. Muitas vezes se perdia o limite do bom senso, se perdia, como se perde hoje também. Isso acontece, né? Só que hoje, ninguém explica para a criança que ela tem o direito de se defender, ela pode chamar a mãe, chamar o diretor, não sei o que, para se defender de algo que está incomodando, tranquilamente. Mas depois, ninguém explica para essa criança que aquele incômodo é algo importante para ela. Ela precisa sair daquele incômodo. Isso. Né? Exatamente. Então, isso. as crianças se acomodam naquela situação de que alguém vai vir resolver o problema para ela. Né? Alguém vai vir resolver o problema para ela.
Ou a professora da escola, porque o Joãozinho roubou meu brinquedo, a Mariazinha puxou meu cabelo. Alguém vai vir resolver o meu problema. Você terceiriza o problema. Você terceiriza a solução. Exatamente. Aí, infelizmente, ele vai para um colegial, um curso técnico, faculdade, vai para o mercado de trabalho. Meu irmão, o primeiro enquadro que um gerente comercial dá nesse cara, ele nunca mais volta para a empresa. Vai dormir em posição fetal em Entendeu? casa, O cara não chorando volta 12 mais para a horas no empresa. banheiro. A primeira bronca que ele levar no escritório, ele chora. Porque não sabe conversar com o chefe. Não sabe conversar com o gerente. Entendeu? Ele tem dificuldade de relacionamento. Esse eu acho que é o problema, quando você terceiriza a solução dos problemas para uma outra pessoa. Né? Então você não desenvolve a sua habilidade, você não desenvolve a sua capacidade de resolver os seus próprios problemas de conflito. Eu não falo conflito de briga, mas alguém que está discordando de você. Bom, estão discordando de mim, agora o que eu faço? Sim, é verdade. Eu não sei o que fazer quando discordam de mim. Conflito pessoal, né? Né? Então, assim, durante então eu vi essa mudança acontecer dentro da faculdade de alunos que eram questionados e não sabiam o que responder. Alunos que eram, assim, confrontados, né? Fala, você tá errado o teu trabalho, você copiou esse trabalho, não sei o quê, dava uma pegada de mais, né? Você via muita cópia de trabalho, absurdo. Né? Um tal de Zé Moleza lá, que eu nem sei se existe mais esse site, mas, gente, era trabalhos prontos da internet. Você dava uma enquadragem, meu irmão, ô filho, esse trabalho aqui é copiado da internet. Eu não sei, não foi o que fiz, sabe? Não conversava. Professor, estava sem tempo, me ferrei, acabei tendo que copiar, me desculpa aí, dá uma chance de eu apresentar um outro. Sim. Não tem diálogo. Ele nem assume o erro e nem dialoga para tentar encontrar uma solução. Sim, é verdade. Então, eu acho que assim... Não tem ninguém para salvar ele na hora, né? Não tem ninguém. A mãe não está ali, a professora não está ali. Exatamente. Então, assim, eu não quero, de novo, rotular uma geração, né? E a gente escuta muito isso, um pessoal um pouco mais austero, geração mimimi, né? Que não aguenta desaforo, não sei o quê. Eu não quero rotular uma geração... Mas eles estão criados assim. Tudo bem, mas eu não quero rotular a geração, esse conceito de geração mimimi. É uma coisa que eu não quero. Eu não quero acreditar. Eu prefiro sempre estar de forma assim, entre aspas, eu vou abrir uma aspas, tá? De forma provocativa. Né? Então eu tento, de alguma maneira dentro de casa, por exemplo, com meus filhos, provocá-los a fazer eles pensarem como que eles vão se virar no dia a dia do cotidiano. Né? Muitas vezes falam assim, mas você é durão com seus filhos. Não sou durão. Sou durão, que eu menos sou durão. Mas eu quero provocar para eles entenderem que lá fora tem gente que não vai passar a mão na cabeça deles. Entendeu? E muita gente. E lá fora tem gente que vai puxar o tapete deles. E lá fora tem gente que vai lubridiar, que vai enganar, que vai querer se dar bem em cima deles. Entendeu? Que vai contar mentira, eles têm que saber questionar essas coisas. Né? Então eu percebo que existe uma geração que vem meio fraquejar assim, não vem ali com um certo punho fácil, ali, né? Para tentar resolver as coisas, né? As coisas estão fáceis. O velho jargão lá, né? Que a gente costuma ver que essa geração que veio, ela veio de uma geração fácil. Computador em casa, fica em casa, internet, não sei o quê, tudo dentro de casa, né? É uma geração bem dentro de casa. Os pais também, por excesso de trabalho, não sei o que, quiseram dar essa comodidade, uma forma vou aqui retribuir a minha ausência, dando facilidades para o meu filho. E facilidade gera facilidade, e a gente pega aquele ditado, né, que a gente vê, que é um ditado antigo, né, que tempos fáceis geram homens fracos e tempos difíceis geram homens fortes. Né? Winston Churchill. Então, assim, é complicado, e eu acho que muita gente vai xingar a gente por causa desse tipo de colocação aqui agora. Não, e tem muita gente... Não estamos falando mal da molecada. Não, tem muita gente, pessoal, só para vocês perceberem como isso é conversa de bar total. A gente estava falando do Fábio Porchat, que pediu para 2 moleques masturbarem ele em troca de um favor num favor de escola. Filme. Uma notinha, E olha que assunto bacana que saiu, que a gente está falando hoje de um assunto que é pertinente. Eu vou te falar uma coisa. Na nossa época,
a gente tem praticamente a mesma idade, a gente tinha algumas coisas que os nossos pais faziam com a gente que hoje a gente não faz. Hoje, por exemplo, a mãe acha que ela tem um filho bom e o filho fica trancado no quarto o dia inteiro no computador e não enche o saco dela. Então, ela tem um bom filho. Mas ela não tem ideia de quando aquele menino tiver que enfrentar o mundo real, a dificuldade que ele vai ter de enfrentar o mundo real. O mundo real é um machado preso numa hélice. Ele não para, ele fica passando. Se você é forte, se você é ligeiro, como nós éramos, se você é astuto, você vai andar assim, ó. Andando. Bonito isso aí. Profundo, hein? Não, profundo, hein? Não, eu ia falar do Matrix, mas ele já meteu um machado na Caraca, ele já época, meteu um machado. Não. Essa profundidade. Foi lá pra... Cara, essa profundidade latifundiária. Essa foi Mas, profunda. ó, pensa bem, não é porque o moleque tá preso 24 horas no computador e a mãe tá assistindo televisão, mexendo no celular e o menino tá quieto, não dá trabalho para ela, igual a gente dava. Eu chegava com o joelho rasgado, eu quebrava a janela do vizinho, eu amassava a porta do carro do vizinho, era aquele problema, esse moleque é um problema, esse moleque é um diabo. Você era um desajustado social. Serginho Malandro. Você era um desajustado. Serginho Malandro fez uma música pra isso, aquela conheci um capeta em forma de guri, porque era a gente porque não tinha essa coisa de ficar preso. Só que assim, uma hora você vai precisar soltar essa molecada, essa meninada. Eles não vão conseguir lidar com o mundo real porque é um machado Diego, preso numa hélice. Isso aí é mundial, cara. Nós estamos falando a nível de Brasil, mas isso é mundial, né? Eu acho que, eu vou dar já fugindo lá para longe, não sei o quê. Eu vou dar um exemplo do Japão, né? O Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? Teve o Plano Marshall. O que aconteceu? Os Estados Unidos, os ocidentais, não sei o quê, embutiram na mentalidade da molecada daquela época que quem levou o Japão à bancarrota, quem levou o Japão para perder a guerra, quem levou o Japão à catástrofe foram os militares, né? Então, o que acontece? Hoje no Japão, existem postos em aberto, né? Eu até vi um documentário essa semana agora que passou. Existem postos em aberto de oficiais, de pessoal de comando, por exemplo, de fragata, de comando de aviões, que eles não conseguem preencher por dois motivos. Primeiro, que a galera mais nova não tem atrativo financeiro, né, para seguir a carreira militar no Japão. Eles acham que ganham pouco. E segundo, pelo que está imbuído na cabeça deles, dessa desmilitarização, desse achar que foram os militares que levaram eles à ruína, e não sei o quê, e papapá. Então você vê um país milenar, né, que tinha regime feudal, fala de samurai, né, que nós ocidentais aqui, né, a gente vê, né, a gente falou aqui, um treinou karatê, outro treinou judô, eu fiz até um pouco de jiu-jitsu. Então, quer dizer, tudo arte oriental, a gente, né, glorifica aqueles caras por serem guerreiros, né? E a molecada hoje em dia não quer saber de entrar nas Forças Armadas japonesas. Tá faltando comandante na Marinha, tá faltando comandantes na Aeronáutica, tá faltando comandantes no Exército. Eles têm muito dinheiro, porque eles têm um PIB imenso. Então, eles não têm problema de gasto militar. Tem que comprar avião, vamos comprar caça. Tem que comprar tanque, vamos comprar tanque. Mas não tem quem pilote. Quem vá utilizar esses equipamentos. Então você vê que é um negócio, é que nem eu falei, não é um negócio só o Brasil. Então mudamos do Japão para o Oriente. É um negócio mundial. Então essa geração é uma geração bastante complicada, né? Nós somos homens, nós somos seres humanos, mas nós somos mamíferos. Tirando a nossa evolução, você já viu um mamífero que faz com seu filho? O mamífero, a mãe cuida, né? Dá de mamar, certo tempo. Até um certo tempo. Você já viu quando a mãe, que o macaco comece a fazer por conta própria o que ela faz?
você fica com pena. Porque, tipo, ela joga, o macaquinho tenta, bate, é com você, se vira. O leão, a leoa faz a mesma coisa. Ela deixa. Quando vê que ele vai fazer alguma besteira, ela vai lá e dá uma mordida no leãozinho para machucar. Aí não, aí tá errado, se vira lá. Então é um instinto que nós conseguimos perder, porque a gente tinha isso. O que tinha na década de 20, 30? Moleque de 13, 14 anos fazia o quê? Trabalhava. Na década de 20 e 30, trabalha. Cara, a gente vai achar muita gente que não vai gostar da gente com essa conversa. Eu acho que tá... Não, eu não tô dizendo que tem que trabalhar. Teve mas muita se tornaram mudança. grandes pessoas. Eu Olha, entendi, quem puder, entendeu? Quem Eu entendo puder, perfeitamente. estude o caso do Barão de Mauá. Barão de Mauá, claro. Com quantos anos esse cara começou a ser caixeiro viajante? Sim. E aonde ele chegou? Pegue a história, por mais que hoje eles tenham dominado um império que não é tão legal. Pegue os Rockefeller. Sim. Com quantos anos os Rockefeller começaram a trabalhar? Então, assim, não é uma fórmula errada. Não, trabalha na doença. Quantos pais que a gente vê hoje, que tem gente que vai lá e filma para ferrar o cara, porque o cara é pedreiro, e pega o filho dele de 13 anos para ajudar a bater uma massa, aí vem um filho da puta e filma e quer denunciar porque o filho tá trabalhando. Não. Mas esse mesmo cara não tem coragem de filmar a boca de fumo, e tá um moleque lá de 13, 14 anos, fuzil desse portando tamanho, uma AK, entendeu? Com um radinho na cintura, ele não tem coragem de filmar isso. Então, é um ciclo que não fecha. É um ciclo que você tem a parte que, não, isso daqui tá dentro da narrativa, que é o moleque na boca, é o moleque traficando, é o moleque roubando, é o moleque causando terror com 13 anos de idade. Que não tiveram oportunidades sociais. Que não tiveram oportunidade. Vamos falar, é o moleque que estupra, que mata, porque as quadrilhas botam os menores para cometer o homicídio. Por quê? Porque sabe que não vai dar nada. Em compensação, você tem do outro lado o pai que é pedreiro, mecânico, lavador de carro, que pega um moleque de 13 anos e fala, vem me ajudar aqui, meu filho. E ele tá lá ajudando, aí vem um desgraçado desse filme e quer denunciar para o Conselho Tutelar. Só para lembrar, o projeto de lei que fala da maioridade penal, ele foi votado, né, no Câmara dos Deputados. Sim. Passou, se eu não me engano, em 2005, não lembro quando é que foi, faz um puta tempo. E foi pro Senado. Ficou até engavetado no Senado lá, 5, 10 anos, sei lá, e eles não votam. Não votam. Né? E a população brasileira já respondeu diversas pesquisas pedindo a redução da maioridade penal. Bom, deixa eu só mudar de assunto um pouquinho com vocês, meus queridos. Eu vou ler um parágrafo aqui de uma matéria que... Pelo acordo de delação, vírgula, atente o nome da empresa, a Ecovias aceita ressarcir 650 milhões de reais aos cofres paulistas. Caralho, quem aceita devolver dinheiro é por quê? Interrogação, me respondam, por favor. Achou no chão. Achou no chão, isso aí. Entendeu? Confirmou a culpa, né? Caraca, velho. Bom, esse é um assunto que a gente vai trazer semana que vem. Vamos pesquisar isso aqui com carinho. E Ecovias é um assunto para um programa inteiro. Vou te falar, viu? E a gente tá começando agora, mas a gente vai cutucar onde não devia, mas vamos cutucar. Ecovias vai ser problema. Ecovias vai ser... Saber, só eu tenho uns 3 nomes aqui que se eu falar, Ecovias no dia seguinte nós estamos lascados. R$30 de pedágio, meu, vocês estão malucos. Bom, deixa pra semana que vem. Deixa pra semana que vem esse assunto. A gente trouxe, olha como isso é conversa de amigo, conversa de bar. A gente trouxe pra falar do Fábio Porchat, que fez aquela besteira, aquele lixo. E aí a gente desenrolou isso daí que foi legal pra caramba. Mas vamos falar agora de um negócio que tá... Segundo tópico que tá mais bombado. Todo mundo tá conversando e pouca gente tem conhecimento. Que é a eliminação da Jade Picon do Big Brother. Isso daí a gente tem que comentar também. Eu achei que você ia falar da morte da esposa do Renato Calil, ginecologista. Eu nem sabia disso. Aqui, cara, tá meio sinistro aqui. Bom, a eliminação da Jade Picon... semana que vem, vamos lá. Semana que vem, mas de qualquer forma, ficam meus sentimentos aqui pro Dr. Calil.
Foi um cara que na pandemia tentou dar sua ajuda o máximo que pôde. Não sabia dessa notícia, mas fica aqui, mesmo que minoritariamente falando, não sei nem se essa palavra existe, mas que chegue a ele meus sentimentos. Não sabia disso. Ela descanse em paz e tenha aí o conforto. Mas vamos falar do... A gente estava conversando hoje sobre a guerra que está acontecendo aonde interessa, porque guerra a gente está tendo o tempo todo lá na África, ninguém fala nada, aí vira conflito. Mas vamos falar da guerra oficial que dá na mídia, que dá dinheiro, é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ou da Ucrânia com a Rússia, ou da OTAN com a Rússia. Para definir isso daí. Estados Unidos. A gente falou OTAN para ficar, mas Estados Unidos. Então vamos falar. Os Estados Unidos querem tirar de dinheiro lá do leste europeu, cara. Eles querem se posicionar. O que eles estão... Mas eles usam quais são os OTAN, interesses? porque se você parar para pensar, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Onde é que a Ucrânia entra aí? Paulinho, eu vou falar um negócio pra você. Paulinho é o cara pra falar disso. Não, eu vou falar um negócio pra você. Em termo militar, né? Paulinho é ex-piloto de Sukhoi. Em termo militar, eu vou falar pra você o seguinte. Paulinho começou pilotando aqueles aviões aqui em Santos que passava com bandeira ali e tal. Foi ali que ele começou a tomar gosto pela aviação militar e aí foi pro MiG e tal, onde ele só dá aula. Não, eu vou falar um negócio pra vocês agora sério. Essa guerra, ela serviu para algumas coisas. Entre elas, a Alemanha abriu o olhinho, né? Então, quer dizer, o que a Alemanha investia em equipamentos militares, tudo, até 2014, se referia a 1,14% do PIB, né? É o que a Alemanha investia com militar. Depois que o Trump andou falando, isso aí se você quiser ver, quem quiser falar, o Paulinho tá falando besteira, coisa parecida. Vídeo dele, batendo tem de vídeo frente com o cara da OTAN. no YouTube, falando com o pessoal da OTAN, tava o chanceler da OTAN a um lado, tava na época tava a Merkel do outro, que era a chanceler alemã, e ele falando que achava um absurdo, né, os Estados Unidos terem que socorrer a OTAN, sendo que a Alemanha gastava 1,14% do PIB deles militarmente falando, né? Então, hoje, o chanceler alemão, hoje que eu falo, semana passada... Fraco, mas não é a Merkel. A Angela Merkel, eu acho que ela é muito fraca. Também era fraca, muito fraca. Porém... Muito fraca. Ela tinha amizades. Mas muito fraca. Muito fraca. Ela era meio... Ela não gostava muito de armas. Né? A realidade é essa. Ela achava que a Europa estava protegida. A realidade é essa. E nunca aconteceu o que aconteceu. Então eles não vislumbravam um negócio desse da Rússia. Nunca passava na cabeça deles esse tipo de coisa. Que existia um certo equilíbrio entre eles ali, né? Sim, mas... Não chegou os Estados Unidos querendo mexer no equilíbrio entre eles ali, né? Então, mas hoje o PIB alemão de militar passou a 2,10%, o maior índice de investimento na Alemanha. Só esse ano agora de 2022, eles vão ter um orçamento aprovado no Congresso alemão de 100 e poucos bilhões de euros para comprar equipamentos militares e coisas parecidas. O que eu acho estranho, né, porque a indústria alemã, né, de militar, ela sempre foi uma indústria fortíssima. Né? E ela é pouco divulgada no mundo. Sim. Né? Então, eu acho que nada mais é que eles estão corrigindo uma imperfeição. A guerra fez essa correção na imperfeição do PIB em relação ao investimento militar que a Alemanha tem que colocar. A Alemanha é uma das nações mais ricas do mundo, cara. Não é possível eles colocarem 1,1% do PIB em recursos militares da OTAN. De proteção. Entendeu? Então, eu acho que a Alemanha veio de um pós-guerra lá da Segunda Guerra Mundial,
uma série de restrições, né, Sim, na área militar, mas, e isso acabou se perpetuando ao longo do tempo, foi indo. mas foi se acomodando. Né? Se acomodou, viu, Maurício? então, Foi se acomodando. acomodou, isso aí. A Alemanha, como um monte de outros países, eles ficaram muito sobre as asas dos Estados Unidos. Achando que nunca mais ia acontecer Então, com eles. tipo assim, olha, eu tenho os americanos aqui para me defender, então não vou investir no meu exército, não vou investir na minha marinha Já resolveram na Segunda Guerra, resolve agora, Exatamente. Então eles tinham essa mentalidade, né? Do Superman, né? Vai vir os americanos para ajudar a gente. E eles viram que essa guerra não é bem por aí. Acho que é cada um por si e Deus contra todos. Hoje, no panorama que a gente está vendo da guerra, ó, a gente tem uma pergunta de uma seguidora nossa. A gente já está tendo perguntas, já. Opa. O pessoal está interagindo. Opa! É da Eliane Oliveira. Ela pergunta assim para a gente: essas sanções econômicas impostas ao governo russo serão suficientes para que Putin retire suas tropas da Ucrânia? Quer que eu comece? Eu posso falar só assim, a resposta simples e objetiva, e o Paulinho desenrola, porque ele vai desenrolar melhor. Vai lá, vamos fazer uma votação rápida, sim ou não? Não. Não? Não. Tá bom, não, para todo Não. mundo então. Não sem convicção, na verdade, eu gostaria de responder, nem fudendo. Mas é tipo assim, hoje, se a gente for valorizar, quantificar os custos, para a Rússia, equivalente hoje gastaria em torno de, estamos falando de bomba, homem-hora voando, os gastos militares russos hoje, estariam em torno de 250 bilhões de dólares. Então, tipo assim, eles vão ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Você concorda comigo? Mas eu acredito que essas Não, isso estamos falando em termos... Que a Eliane tá se referindo são as sanções da Do McDonald's. CNN, Sim. Do McDonald's. Coca-Cola, cartão de as crédito. empresas estrangeiras da Rússia. Acho que é nesse sentido. Por isso que eu falo. Não. Bloquear a grana dos bilionários. Dos milionários. Ó, se você for parar para ver, se a Rússia bloquear a CNN, se a Rússia bloquear a Coca-Cola, quer dizer, eles bloquearem, mas vamos colocar... Pô, bloquearam o X-Vídeo lá, cara. É. Pô, aí é querer guerra mesmo, né? Se você tirar da Rússia... Bloquearam esse vídeo? Bloquearam o X-Vídeo. Bloquearam. Tô informado. Não foi, não. Pô, tem amigos russos lá, Super cara. Gêmeos, Bloquearam o X-Vídeo. Se você tirar da Rússia a CNN, que já anunciou, se você tirar a Coca-Cola, que já anunciou, se você tirar o Burger King, que já anunciou, Starbucks. se você tirar o Starbucks, que já anunciou, se você tirar o McDonald's, que já anunciou, gente, daqui a pouco vocês vão ter o povo mais bem instruído e bem alimentado do mundo. Sim. Você está entendendo? O Putin falou, a gente não precisa disso. Porque a Rússia, eles são patriotas. Só quem conhece a Rússia, quem sabe como é a realidade russa, sabe que eles não vão, tipo, o McDonald's não tem problema, vamos comer ali no McDonald's. Deve ter um outro do lado que eles vão dar valor. Então, assim... Eu acho sanções, que eles se ocidentalizaram bastante nesses últimos tempos. Essas sanções atingem em quê? O Putin. Eu acho assim... Atinge o veinho, atinge o russo, a russa... A restrição no SWIFT da Rússia restringe bastante. Bancário, Entendeu? Porque você não vai poder negociar com o mundo. Tem algumas sanções que não vão ser negociadas. Você não consegue pagar a mercadoria russa, né? Exatamente. Que nem hoje, estou falando hoje, nós estamos fazendo programa hoje, terça-feira. O que acontece hoje? A FAB, ela tem 19 helicópteros russos. O Mi 35, que eles compraram na época do governo Lula. E até hoje, os comandantes da aeronáutica não sabem por que compraram esse helicóptero. Mas tudo bem. Compraram 19 Mi 35. Estão voando, pelo menos? Aí é que tá. Não estão voando porque existe um embargo de peças russas. Então a FAB, exatamente, a FAB não consegue, eles têm um esquadrão desses helicópteros na Amazônia. Eles não conseguem voar
com esses helicópteros porque não tem peças. Esse é o grande problema. Então, daí vem um monte de problemas que países que têm relacionamento comerciais com a Rússia, eu estou falando 19 aeronaves, que é ridícula. Agora, tem gente que tem, por exemplo, máquinas agrícolas russas, que tem sistemas industriais russos. Imagina esse país que precisa de peças de reposição, essas coisas todas. Então, que nem começaram a falar dos tais de fertilizantes, né? Nunca ninguém se preocupou com isso. Exatamente. Aí de repente, vai acabar fertilizante, meu Deus, fim da agricultura brasileira, todo mundo pintando o fim do mundo, né? Olha, Diego, vamos lá, falar de embargos. Quais embargos funcionaram? A gente vê embargo desde a época da Guerra Fria, em Cuba, até hoje continua do mesmo jeito. Vê embargo no Irã. Eu discordo, porque... Continua do mesmo jeito. Você vê embargo em Cuba... Só um detalhe assim. Mas Cuba não tem... Você mas não tem dinheiro para comprar. Você tem uma restrição comercial. Ninguém quer vender para quem não paga, né? O Irã tem restrição comercial. Eu acho assim, você... Queira ou não queira, não adianta. A gente vai ficar rodando aqui, E queira ou não queira, a maior economia mundial e a quem manda no mundo são os Estados Unidos. Sim. Então, se os Estados Unidos chegarem... Por enquanto. Hoje é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos chegarem e falar, olha, o Brasil, você não vai fazer negócios com fulano de tal, você é obrigado a não fazer negócio com fulano de tal. Porque existe um monte de problemas por trás dessa negativa que a gente mesmo nem sabe que existe. Então é complicado. Os Estados Unidos, eles têm uma restrição muito grande comercial com um monte de coisa. Eu falo tipo da área militar porque é o que eu sei, o que eu leio, o que eu vejo. Que nem os Estados Unidos. Beleza, você tem lá o caça americano, aquele FX-35. Aí você tem o Gripen que o Brasil comprou. O Brasil comprou 36 caças da Suécia Gripen. O que acontece? Hoje, o FX-35 é oferecido para o Brasil a 82 milhões de dólares cada caça. O Gripen, ele custa mais caro do que 82 milhões de dólares. Se fosse 78 eu pagava. Mas por que o Gripen... que tá. Por que o Gripen custa mais caro? É esse tipo de coisa que as pessoas têm que se perguntar. Por que o Gripen custa mais caro? Porque a transferência de tecnologia da Saab para a Embraer é uma transferência total. Isso significa o quê? Que a Embraer vai comprar os caças, que sejam a 100 milhões de dólares. E o sistema que vai nele... Não. E a Embraer vai produzir o Gripen no Brasil. Então, não é a mesma coisa você comprar o FX-35, ou é uma venda que a gente chama de venda de prateleira. Você vai comprar o caça está lá na Lockheed, ele vai vir para o Brasil, no navio, vai ser entregue para a FAB, os pilotos vão treinar, vão fazer acontecer. Só que é o seguinte, você não vai poder alterar nada nesse caça. Então, o sistema de aviônica do FX-35... Radar, tudo. Radares, armamentos, tudo quem vai fornecer são os Estados Unidos. Paulinho, eu vou fazer uma provocação. Maurício, vamos supor... Deixa eu só fazer um parênteses. Como diria o Major Fábio, enquanto você faz a provocação, eu vou urinar. Vai lá. Só uma provocação rápida. Vamos supor que o país venda o caça para o Brasil. Só que vem o pacote fechado, eu não posso mexer em nada. Quem garante que o país vendedor não alterou o sistema de mira 1 centímetro para a direita, não alterou o sistema de radar 1 centímetro para a esquerda, entendeu? Para deixar os aviões um pouquinho assim menos prejudicial, assim, num suposto combate, né? É difícil isso, hein? Não, o que acontece é assim, Maurício, esse tipo de coisa não vai acontecer nunca. O que vai acontecer... Tem uma certa ética. Esse tipo de coisa não vai acontecer nunca. Porque os sistemas eletrônicos hoje eles são fáceis de aferir, esse tipo de coisa. O que pode acontecer? Você vendendo um produto de prateleira fechada, que nem a gente chama, você vai ter sistemas antiaéreos que você vai conseguir derrubar essa aeronave.
Então, por exemplo, o governo americano, ele tem sistemas antiaéreos que conseguem abater o FX-35 dele. Eles podem vender para Argentina, por exemplo? Não, aí é que tá. Eles Não? não vendem para a Argentina, porque a Argentina entrou em conflito com as Falkland. A Inglaterra não deixa nenhum país fazer comércio com a Argentina, entendeu? Até a Argentina ia querer comprar um caça indiano. E tem um pouco de chinês na Argentina também, agora negociando. Uma coisinha. A Argentina queria comprar uns caça indiano. Os caça indianos foram bloqueados a venda para a Argentina porque o assento ejetável era feito na Inglaterra. Certo. Então, é assim, por exemplo, quem fabrica o caça? O Gripen, ele é fabricado pela Saab da Suécia. Aqui na América do Sul, quem que poderia comprar uma bateria antiaérea americana para derrubar o FX-35? O Brasil. Só o Brasil? Só o Brasil. É tipo assim, a Então Venezuela... tá tudo bem, tudo tranquilo. Não, a Venezuela, ela tem hoje, se a gente for falar de América Latina, o sistema antiaéreo da Venezuela hoje é o sistema mais avançado da América Latina. É da Rússia? É todo russo, exatamente. Então, o sistema antiaéreo da Venezuela hoje é uma preocupação para o Brasil. Se você for analisar em termos militar, hoje a Venezuela é uma preocupação para o Brasil em termos de espaço aéreo venezuelano. Ali no Amazonas, né? Exatamente. Lugar bom para ter conflito. Exatamente. Ali no Amazonas, esse negócio da Amazônia ser internacionalizada, que nem os europeus falavam, esse tipo de coisa. Ali nós temos um grande... Que treta está acontecendo lá na Guiana Francesa, então? Os militares estão invadindo a Guiana Francesa. Os franceses. Não é que estejam invadindo. O que acontece na Guiana Francesa... Estão montando base lá, né? A França... Existe uma base aeroespacial na Guiana Francesa. Já existe, já faz um certo tempo. Só que eles estão reforçando essa base militarmente. Então, já mandaram para essa base aí alguns Rafale, que é os caça de última geração francesa, entendeu? Já mandaram esquadrões especializados lá para essa base. Então, quer dizer, nós somos uma nação soberana e independente, entendeu? A gente tem que tomar cuidado, né, com qualquer movimentação que esteja na nossa vizinhança. A Guiana Francesa faz fronteira com a Amazônia brasileira, então ela tem que tomar cuidado. Eu acho que tem que tomar cuidado com essa movimentação de tropas e de equipamento da França na Guiana Francesa. É uma opinião particular minha, é o que eu vejo, tá? Não estou alarmando nada, não estou dizendo não estou comparando a Ucrânia com a Rússia, não estou fazendo esse tipo de comparação. Só que o Brasil ele tem que se precaver, entendeu? Naquela região. Eu acho que é uma região bastante vulnerável, nós temos ali um monte de riquezas minerais, é uma região de mata fechada. Ali não só a riqueza mineral, mas a riqueza da biodiversidade, botânica, riqueza animais, riqueza de tudo que a gente sabe que é levado para fora do país. E hoje a gente tem, por exemplo, uma série de vegetais, plantas, para a utilização de medicamentos, cosméticos e tudo mais, com patentes internacionais. Sim. Então, existem países que, tecnicamente, são donos daquela planta, Sim. que está aqui no Amazonas. É verdade. Entendeu? Tanto é que tem até um pessoal que, não sei qual país, europeu, ou não sei se foi os Estados Unidos, que tentou registrar o açaí, né? Açaí. Vamos patentear o açaí. Vamos patentear o açaí. E Inglaterra. o Brasil não tinha mais a... Oi? Inglaterra. Inglaterra quis patentear o açaí? Então, tinha um país que tentou patentear o açaí. Eu vou patentear a batata com peixe deles lá, então. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mas, voltando agora aqui, que eu já... Carregou? Já aliviei. Essa questão da guerra, eu vi aqui, se vocês me permitirem, eu até gostaria de traduzir um vídeo. Vocês acham que essa guerra que está acontecendo, ela pode ser por um motivo biológico? Diego, eu acho que é muito dinheiro gasto para um deslocamento militar. Eu acho que tem muitas coisas por trás que a gente, né, nós aqui, pobres mortais, que estamos aqui analisando notícias, né, analisando estatísticas,
a gente, na realidade, não sabe direito o que está por trás. Eu acredito nisso. A gente conversou, a gente fez um piloto bacana antes de gravar esse primeiro episódio, que a gente falou exatamente isso. A gente não sabe o que tem por trás. Tem alguma coisa por trás. Aqui no Brasil não chega metade não, 1/5 das informações verdadeiras. Sim. E hoje eu recebi da Fox News... Diego, só um parênteses rápido. Você falou da guerra biológica, aí o Paulinho também sabe, talvez melhor do que eu. O que motivou o governo americano do Bush pai, naquela época ainda já, do Bush pai, invadir o Iraque? 11 de setembro, não sei o quê. Não, tudo bem, teve 11 de setembro, eles foram lá para o Afeganistão, depois o Iraque, tudo. Mas o que eles falavam? Qual que era a tal, agora a palavra da moda, né? Narrativa. Bush filho. Né? Narrativa. Não, o Bush pai foi da primeira vez, né? Não, o Bush filho foi da 9 de setembro. O Bush pai, sim. Foi o pai. E aí, o que eles falavam? Não, que o Iraque tem arma de destruição em massa. Isso. Sim. O que é arma de destruição em massa? Arma biológica. A arma atômica é uma coisa, a arma de destruição em massa é arma biológica. Então, tem arma biológica, arma de destruição em massa, vamos invadir o Iraque. Vamos invadir o Iraque. Pô, beleza. Chegou lá, não encontraram arma nenhuma, nunca se provou nada de destruição em massa. A Síria. A Síria tem arma de destruição em massa. A Síria está ligada à União Soviética, à Rússia. Né? Eles têm lá um bracinho lá entre eles. E a Síria já provou que tem, porque ele usou em diversas vilas e não sei o que. A gente viu relatos assim de guerra, né? De uso de gás mostarda e outras coisas mais. Tudo bem. Né? Agora, o que acontece? Como você está trazendo à tona essa informação? Tem arma de destruição em massa, arma biológica na Ucrânia? Tem? Não sei. Tem jornalista dizendo que tem. E você vai mostrar um vídeo, um áudio aí, dizendo que lá tem os laboratórios de produção de arma de destruição em massa. É difícil acreditar, e eu também não quero acreditar, que o Covid, como a teoria da conspiração fala, foi criado para provocar um desequilíbrio no mercado internacional. Para ter esse desequilíbrio e a China fortalecer suas barreiras. Eu, particularmente, prefiro não acreditar nisso. Mas eu não posso negar. Não pode negar, porque foi o que aconteceu. Possibilidades. Porque na prática foi isso que aconteceu. Hoje a gente está vendo as narrativas do início do Covid irem por água abaixo, por exemplo. Nada está se sustentando. Nada está se sustentando. Você Entendeu? tem, por exemplo, o uso de máscaras. Hoje já se fizeram estudos, tem até um especialista americano dizendo que a máscara de pano que a gente usa não adianta em absolutamente nada. Nunca adiantou, não teve nenhum efeito. Ó, eu vou falar uma coisa. Se você está no elevador e entrar uma pessoa perfumada e você sentir o cheiro do perfume, a fragrância do perfume, cara, tá entrando vírus no teu nariz, cara. Já era. Acabou. Se teu amigo do elevador, Paulinho, ou tem um amigo aqui que dá uns peidinhos. Solta um peidinho. Dentro do elevador, você sentiu o cheiro do peidinho? Bicho, o cheiro do peidinho é maior que o vírus. Bem maior que o vírus. Então, quando eu falo dessa questão biológica, eu vou colocar aqui perto do microfone, mas eu vou tentar traduzir ao máximo aqui o que foi dito na Fox News ontem. Ó. Vou colocar volume. Aí fazer volume. Depois a gente pode deixar o link no canal. Por que contratar esses laboratórios na Ucrânia? E qual foi o papel dos Estados Unidos para tornar isso possível? Bem, parte disso vem de uma expansão, programação de redução de ameaças da cooperativa ANAM em 2005. Esse acordo foi posto em prática. Segurança aprimorada para patógenos armazenados em pesquisas biológicas instaladas na antiga República Soviética. Sob o acordo, os fundos da CTR para fluir diretamente para os projetos destinados a garantir cepas de patógenos.
e conhecimento biológico sensível na Ucrânia. O plano foi elaborado por meio do trabalho de 2 senadores americanos. Dick Lugar era um dos senadores, um dos chefes dos programas, e de um senador júnior de Illinois. Sabem qual é o nome desse senador júnior de Illinois? Barack Obama, em 2005. Aí agora tem uma fala do Barack Obama dizendo quando ele foi em uma dessas estações, que ele diz: você pode se lembrar disso, eu estava na Ucrânia, fomos a uma instalação, a uma antiga fábrica, caminhamos por esses corredores longos e escuros, estamos abaixando nossas cabeças, pisando em poças de alguma coisa, não temos certezas do que era. Então sabemos que essas instalações existem. E como elas chegaram até lá? Mas o que eles estão realmente fazendo lá dentro? Bem, de acordo com o relatório da National Review, citado numa conferência em 2011, organizado pelo Programa de Engajamento de Biossegurança do Departamento, a instalação é descrita como um laboratório de biossegurança nível 3. O laboratório de Wuhan era nível de segurança nível 1. E trabalha citando com micróbios que podem causar doenças graves ou mortais por inalação. Por exemplo, como Covid-19. Como em 2005-19 os caras sabiam disso? Continuando, como Covid-19, tuberculose, febre amarela, SARS, Nilo Ocidental. A Nilo Ocidental é aquela que vem pelo ar. E se soltar lá, todo mundo está lascado no mundo inteiro. Só para vocês terem ideia do que é a Nilo Ocidental. Que foi feita exatamente para acabar com o Ocidente. Algumas cepas de influenza. Esse laboratório são uma placa de Petri. Aquela placa que você diz o quão grave é aquela doença. De alguma das doenças mais contagiosas do mundo. E estão em uma zona de guerra. Você pode ver que porque estamos nessa zona de guerra e que pelo que podemos entender, os 3 laboratórios de nível 3 da Ucrânia estão em Odessa e Kiev. Agora, eu não vou nem traduzir. Olha onde estão indo as tropas russas. Então tá então, né? É uma acusação gravíssima, né? É uma acusação. Feito por um veículo de informação que dificilmente erra e que até hoje se mostrou confiante. Então, assim, vocês estão entendendo o que pode estar por trás dessa guerra? É uma acusação gravíssima. A pergunta que não quer calar. Se os Estados Unidos montou laboratório biológico na Ucrânia, que é fronteira com a Rússia, com qual objetivo? Essa é a pergunta. 2. Se Putin sabe que existem laboratórios biológicos na Ucrânia, seu vizinho, ele vai deixar quieto? É isso que a gente estava conversando antes de começar o programa. Sim. A gente agora, na minha cabeça, eu não sei na de vocês, eu não sei de quem está assistindo, mas me criou uma dúvida da seguinte maneira.
será que o Putin, sabendo que os Estados Unidos têm isso tudo programado na Ucrânia, ele pode usar isso como um poder, como a China usou, e ele não quer que isso aconteça, ele sairia como bonzinho. Ele não quer que aconteça uma outra pandemia como aconteceu com a China. Ou será que ele quer dominar essa região para ele ter um Covid para chamar de seu e ele ditar como é que vai ser uma nova pandemia? Todo ditador sonha em ter um mascote chamado Covid, né? Então, mas aí eu entro em conflito com Putin, porque o Putin é aquele meu malvado favorito. Tem coisa que ele faz que você fala, porra, o Putin é um filho de uma égua do cacete. Em compensação, ele faz algumas coisas que você olha e fala, porra, esse cara tá jogando para tentar salvar alguma coisa. Por exemplo, um premier russo falou, você, Paulinho, deve ter visto ontem, que os maiores ataques que estão dizendo que está em hospitais infantil, que estão em alguns lugares da Ucrânia, não foram a Rússia que fizeram. E o cara tem prova disso, que não saiu deles os mísseis, que não saíram deles os ataques, que eles estão tentando atacar só a fronteira, eles não querem atacar os civis. Então, você cria um dilema em relação ao Putin, o que ele está querendo? Esse tipo de narrativa, Diego, eu já não concordo. Eu acho que isso está documentado por satélite e tudo. Aí você vai falar, pô, Paulinho, mas está documentado por satélite norte-americano, né? Mas está documentado por satélites. A Rússia está fazendo em torno de 200 incursões aéreas por dia. Só que essas incursões aéreas, elas não estão entrando dentro do espaço aéreo ucraniano. Eles estão usando bombardeio de longo alcance, essas coisas todas, e estão acertando alvos. Eu concordo, aí eu já discordo de você, eu acho que estão acertando alvos civis, sim, porque... De forma aleatória, né? Porque existem informações que a Rússia gastou muita munição na Síria. Munição inteligente, o sistema laser, os mísseis, os sistemas de radar você me falou isso. Então, rapidinho, explica o que é o míssil a laser para as pessoas entenderem, que você me explicou, eu sei o que é. Existe dois tipos de míssil a laser. O primeiro é que você tem alguém em solo, que você vai apertar uma pistola laser, um feixe de laser, que vai acertar naquele alvo, e o avião vai jogar a bomba a trocentos quilômetros de distância. Essa bomba vai ser direcionada por esse feixe de luz e vai acertar esse alvo. Esse é um tipo de bomba laser. Existem a que são já pré-programadas. Então, ela já tem uma foto de satélite, um vídeo já pré-programada dentro da memória dessa bomba. Então ela GPS lá, né? Exatamente. Então, ela vai ter um índice de erro ridículo, em termos de 5 metros de distância. Então, ela vai errar um alvo 5 a mais ou 5 a menos. Então, é um negócio absolutamente cirúrgico, que nem os caras falam. E hoje em dia, o que a gente está vendo aí não é isso. A gente está vendo que a Rússia está jogando mísseis, está jogando aleatório. Tanto é que a base que eles acertaram lá, que faz 15 quilômetros com a fronteira da Polônia, essas coisas todas, tem fotos de satélite, de filmagem de satélite, que esse míssil foi lançado da própria Rússia. Não foi lançado da Ucrânia. Então, o míssil saiu da Rússia, um míssil quase intercontinental, cruzou o país inteiro, cruzou a Ucrânia inteira e acertou essa base militar. É uma base que está recebendo lá os insumos militares, insumos cirúrgicos, que está sendo abastecida pela OTAN. Mas não saiu da Ucrânia, saiu da própria Rússia. A Rússia ela está evitando voar dentro do espaço aéreo ucraniano. E nessa narrativa eu já vejo que a Rússia está mesmo acertando a população civil, até para dar uma desmoralizada no moral das tropas, né? Porque
eles vão ver ali os familiares dele sendo atingidos, a casa dele sendo atingida. Então, essa é uma tática muito comum de guerra, fazer esse tipo de coisa. Então, você ataca a população civil para os combatentes cair um pouco o moral. Mas não é bem o que a gente está vendo, né? Muito pelo contrário. O que parece que vai acontecer? A Rússia é infinitamente superior à Ucrânia. Nós não temos nem aqui comparações para falar. Eu acho que só fazendo um parênteses, eu acho que tirando isso, a gente até conversou. Eu estava dando uma lida no poder bélico da Rússia. Até agora, o que ela não tem, que são os mísseis a laser, mas tirando isso, ela não mexeu nem em 5% do poder bélico que ela tem. Ah, sim, é verdade. Então, assim, sabe o que eu vejo? Eu vejo o Zelensky da Ucrânia traindo alguma coisa que já tinha sido acertada com a Rússia há um tempo atrás, e quando ele entrou, a OTAN veio, fez um cafuné nele. Estados Unidos, fez aquele cafuné gostoso nele, que a antiga gestão dos Estados Unidos não tinha feito com o Trump. Respeitando o acordo anterior. Respeitando o acordo, porque existe o acordo de Minsk. E o acordo de Minsk não foi quebrado pela Rússia, foi quebrado pela Ucrânia. Então é tipo assim, você virar para o Paraguai, que é um país pequeno, perto do nosso, que só a gente abrir as comportas de Itaipu, a gente acaba com o Paraguai. Mas a gente faz um acordo. Fala assim, ô Paraguai, não vamos guerrear nunca? Vamos fazer o seguinte, quando você precisar, eu cubro você, eu sou maior que você, eu vou te ajudar, tá tranquilo. Mas se em algum momento eu precisar de você, você tá comigo. Pode ser? Pode ser, beleza. E aí do nada o Paraguai vai e rompe isso, começa a meter bomba em você, começa a botar tropa, começa a chegar, chama os Estados Unidos e fala, Estados Unidos, põe aqui no Paraguai, pode pôr no Paraguai. Então o acordo de Minsk não foi quebrado pela Rússia, não. Foi quebrado pela Ucrânia. Os motivos russos, eu falando, os motivos russos para a invasão, eu não, tipo assim, não dá vou comentar militarmente, eles são plausíveis. São plausíveis. Não, estou falando militarmente falando, eles são plausíveis. Sim. Só que acontece o seguinte, o Zelensky, ele acreditava que a OTAN ia salvaguardá-lo. Essa que é o lance. Ele achava que, os caras estão me atacando, os caras estão pegando um pedaço do meu território, não sei o quê. Ele acreditava nesse salvaguarda da OTAN. Que não aconteceu, porque a OTAN não vai querer entrar na Terceira Guerra Mundial. Pelo amor de Deus. Não vai acontecer. Então, ele acreditava nisso. Eu acho que ele acreditava nisso. E nem os Estados Unidos quer entrar também, né? Em contrapartida, o Putin achava que a situação ia ser controlada em 72 horas. Tá? Então, os militares russos achavam, eu vou desembarcar minhas tropas aéreas transportadas aqui para o aeroporto de Kiev, nós vamos dominar o aeroporto, nós vamos dominar a cidade, o sistema de radares e de defesa antiaérea ucraniana já foi completamente dizimado, os caras vão se entregar. Eles achavam que em 72 horas já estava resolvido, chancelado, e acabou. Eles não contavam com essa resistência ucraniana. E eles não contavam, o que é mais importante ainda, um monte de equipamentos bélicos que a OTAN mandou. A Rússia subestimou muito isso. Então a Rússia subestimou, achando que os tanques, os mísseis antitanque, as defesas antiaéreo portáteis, a Rússia achava, eles entrou coisa aqui para eles se defenderem, mas não nessa quantidade que vai conseguir barrar o meu exército, que é infinitamente superior ao exército ucraniano. Eles subestimaram bastante os combatentes ucranianos e subestimaram as armas também que o Ocidente mandou. Que nem aquele míssil antitanque Javelin que os americanos mandaram. Eles estavam testando isso, mas viram que o negócio é 100% de eficiência. Então, tipo assim, é um míssil que você trava ele no alvo, atirou, o artilheiro ele já sai andando das costas, joga o tubo do lançamento no chão, corre e o míssil está indo para cima do tanque, do carro de combate.
Então, quer dizer, o cara não tem nem que ficar lá nos sistemas antigos, que seriam a laser, que o atirador teria que focar no tanque e lançar a mira laser no tanque para o míssil acertar. Pro míssil não, acertar, esse o cara vira as costas e vai embora e sabe que é um abraço, entendeu? Então, os russos, eles não esperavam essa reação do exército ucraniano. E eu vou te falar um negócio, cara. Eu acho que se os russos entrarem em Kiev, eu acho que Kiev vai ser tipo o Vietnã dos russos ali, porque os ucranianos ali, eles viram essa destruição da cidade, essa destruição civil. Ao invés de agir da maneira que eu falei, eles estão com muita raiva dos soldados russos. Muita raiva, né? E o Putin já está... A gente vê que uma das maiores potências do mundo chama mercenário da Síria para lutar. Ele está tentando... Botou uma tropa de muçulmano, né? 14 mil sírios para lutar. Ele chamou o pessoal do Wagner Group. Esse pessoal do Wagner Group é um exército que existe dentro da Rússia, um exército de mercenário. A Rússia nega até hoje, só que o campo de treinamento do Wagner Group é do lado de uma base militar russa. Muitos dos soldados russos, eles não estão querendo lutar. Não, eles entendem que a guerra não faz sentido. Lógica. E você vê que tem soldados russos que vieram de partes do país que não sabiam nem o que estava acontecendo. Entendeu? Tem soldado russo que veio lá do extremo norte da Rússia. O cara caiu lá de paraquedista. O cara fala, tu vai entrar num tanque e vai invadir esse país. O cara não sabe nem por que não sabe nem para onde vai, não tem nem o GPS da localização, né? Então tá complicado, né? A gente fala assim, mas eu imagino as mães, as mulheres desses soldados, que elas também não têm informação da frente de batalha. Não, mas se você quiser informação dessas mães e mulheres, você chama o Arthur Duval. Ele sabe como encontrar. Aquele idiota. Aquele lá mas, assim, vamos trazer um pouco... Assim, a guerra a gente tem que esperar, a gente não sabe qual é o desfecho, a gente não sabe o que vai acontecer, se a Rússia vai dar um pé para trás ou a Ucrânia. Trazendo aqui para o nosso continente. O que a gente tem de pauta aqui para falar, que a gente estava falando da Argentina, Maurício. Que foi que a gente falou, caramba, chegou isso na Argentina? O que foi? Inflação. Falta de comida. E outras cositas mais que a gente viveu nos anos 80 aqui no Brasil, né? O tal governo... Parabéns para a Argentina, né, que conseguiu bater os índices de inflação da própria Venezuela. Arrepiando aí os número 1 aí dos quadros inflacionários do mundo. Eles conseguiram. Conseguiram. Eles conseguiram. Parabéns. Nossos irmãos conseguiram. Fale o que for, mas o presidente do Brasil avisou. Eles iam se tornar pior que a Venezuela. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter que ver um ciclo aí de governos quebrando alguns países para que ocorra aí uma chacoalhada, né? Acho que é muito... Se a gente fizer um paralelo, é uma situação muito similar do que a gente conversou sobre o bullying, né? Então, muita gente aí fraca de ideia, acreditando muito em políticas muito anos 70, muito anos 80, né? E na prática percebe-se que nada disso funcionou. Cara, se já não funcionou na década de 60, se já não funcionou na década de 70, por que vocês vão trazer hoje, em 2020, 2022, as políticas? Né? Então, assim, é muito complexo. Né? E é um país atrás do outro quebrando e as pessoas achando normal isso. Normal. Né? Então é bem complicado. Eu não... Olha, sinceramente, vamos rezar pela Argentina, porque o resto lá já corroeu, entendeu? Não tem mais o que fazer, não. 6% a inflação na Venezuela, 8% na Argentina. E parabéns. Só a gente fazendo aqui, porque a gente tem mais perguntas também, e perguntaram exatamente sobre isso.
Quem perguntou foi o Francisco Nakama. É japonês, porque é Nakama com K. Qual o impacto econômico que o lockdown exerceu sobre a Argentina? Lockdown? Eu, particularmente, Acho que o lockdown até ajudou, porque não puseram consumir. Porque se aumenta o consumo, aumenta a inflação. Entendeu? Eu, particularmente, acho que o lockdown não foi a causa de chegar à inflação nesse nível. Não, só pegar, pesquisa aí na internet, dá um Google. Dá um Google, né? Do Google, tudo Sim, Google. sim. Dá um Google, digita lá. Quantas empresas saíram da Argentina depois do presidente? Qual é o nome do bichinho lá? Alberto Fernandes. Que Falei Alberto bichinho, hein? É, o bichinho. Bichinho. Quando Alberto Fernandes foi eleito, nos 15 dias seguintes à vitória dele, eu não tenho o número exato, mas muitas empresas da Argentina foram para o Uruguai. Sim. Automaticamente. Ganhou A BASF, Uruguai. A BASF saiu. Aquela empresa de vidros, Goban lá, como é que chama? Jangoban lá, empresas de vidro que faz para-brisa de carro. Sim. Saiu Cico, né? saiu de lá também. Sangoban. Né? Sangoban. Isso, Sangoban. Saiu. Bom, o Walmart já tinha saído de um monte de lugar também, mas O Walmart saiu. aproveitou o embalo e saiu. Né? Várias empresas. Tá aí, é público, a gente não está inventando história. Só procurar, você vai ver diversas. Indústrias que eram 100% argentinas, a La Sereníssima, Sim. que é laticínio, leite, Sim, tudo sim. isso, Sim. saiu de lá. É. Tem como é que chama? Não é um frigorífico argentino que também saiu da Argentina, foi pro Uruguai. Então, assim, isso é terrível, porque você está perdendo imposto, está perdendo posto de trabalho, Sim. né, divisa, capital. De renda, já né? era, tudo. Geração de riqueza, não tem o que falar. Você está perdendo tudo. Uma empresa deixando o teu país, você perde muita coisa, cara. A oposição judiou do antigo presidente lá, de nome aos bois. Como é que é o nome do presidente? O Macri. Né? Então, assim, judiou do Macri muito. Essa oposição que está hoje no poder, falou, bateu, e está no poder. Pelo amor de Deus, o que eles estão fazendo com a Argentina? Entendeu? É o que a gente vê aqui no Brasil. Por exemplo, a gente tem hoje no Brasil o Bolsonaro. O Bolsonaro apresenta muito projeto bom, bacana. Aí quando chega na Câmara, o cara derrubam. Quando chega no Senado, derrubam. Aí quando consegue passar pelos dois, vem o STF, derruba. Aí quando passa pelo STF, a obra sai do papel e ninguém mostra. Ninguém fala nada. Quando ele consegue fazer alguma coisa, ninguém fica sabendo porque a mídia não mostra. Cara, a gente não vai então, virar Argentina, pelo amor de Deus, nem Venezuela. Aí não então, dá. peraí. Argentina não. Cara. A gente tocou nesse governo 8.000 obras que estavam paradas, não é obra nova. 8.000 obras que estavam paradas. Entre elas a transposição do Rio São Francisco. Goste você ou não do Bolsonaro, você tem que no mínimo respeitar o cara, porque o cara levou água para o Nordeste. Vocês sabem, eu trabalhei no Nordeste, no sertão nordestino, muito tempo. Eu vi o que era seca. A máfia do caminhão-pipa. Eu vi a máfia do caminhão-pipa, que eu já contei para vocês nas nossas conversas de bar. Vamos falar disso no próximo programa. Então, vamos assim, explorar isso no próximo programa. A máfia do caminhão-pipa. Ninguém sabe legal, disso. Viu? Pouca gente sabe da máfia do caminhão-pipa no sertão. Exatamente. E o cara levou água pro Nordeste. Regiões que eu conhecia, que eram tudo marrom, hoje os caras têm cooperativa de alface. Porque a água tá chegando. Goste você do Bolsonaro ou não. Saiba que o povo lá de cima agradece porque ele resolveu fazer. E ele não terminou obra nenhuma de Lula e Dilma, não. Porque a obra deles de transposição era um buraco, uma lona preta e uma tapa de concreto por cima. E eu tenho foto, eu posso mostrar, eu comprovo. Primeira água. Tem um monte de. Primeira água que veio, arrebentou todo o concreto e ficou na lona. Acabou. Serviço mal feito, ridículo.
Hoje os caras fizeram com gradeado de ferro, concreto armado, tudo cacete pra durar 100 anos. Ô Paulinho, pergunta pro nosso chefe aí da edição, como é que tá nosso time aí do O nosso podcast? chefe já tá Já olhando morreu? feio lá Já pra olhou mim. feio? O nosso, então acabou nosso nosso diretor tempo aí. Spike Lee aqui tá fogo. Já Já deu um tá- tiro lá dentro. Já tá falando lá de dentro da sala de edição, já tá fazendo assim pra mim. Vocês falam corta, demais, vocês falam fez demais. assim, Vocês vão me matar. entendeu? Pô, Mas, gente, a gente ainda tem muita pauta pra falar, muita coisa pra fazer. Esse é só o primeiro programa, o X da Questão. E foi legal pra caramba. Fluiu. Quem assistir a gente não vai conseguir... isso tá chato. Porque fluiu a conversa, e uma conversa que eu acho que entra, né, Maurício? Com certeza. Em quem quer saber, a gente vai entrar. A gente falou de bullying, a gente falou de guerra, a gente expandiu bem o programa. falamos de Porque- bastante coisa. Se a gente estivesse num bar, a gente ia ficar até umas 4, 5 horas da manhã conversando. É. A gente tem tempo, a gente tem que cumprir o acordado. cronograma. Vamos trazer uns convidados, né? Pra gente... E lógico, esse é o primeiro Esse- programa, a gente já tem alguns convidados já engatilhados para vir. A gente vai falar as coisas boas, vamos dar umas cutucadas e tal, mas eu acho que esse é o objetivo do programa. A gente tem que fazer com que quem esteja assistindo a gente se sinta numa mesa de bar com a gente, abre uma cerveja, toma um uísque, que nem o Paulinho, E Discord, né? e discorde, e mande ali a mensagem, ó, eu acho que vocês estão errados, tal, é pra mandar, vamos interagir, que eu leio, a gente vai ler aqui. O que for importante, o que for discordando, ó, vocês são os 3 idiotas, vocês estão falando bobagem, não é isso, não, peraí, vamos Pode resolver. fazer bullying com a gente. Pode Pode fazer fazer, bullying, pode pode fazer bullying, estamos aqui pra Pode isso. fazer que eu já tô acostumado. Coitadinho. Então, galera, esse foi o primeiro programa, o X da Questão, espero que vocês tenham gostado. Gostou, Paulinho? Eu gostei muito. Passou rápido, né? Passou rápido. E é mais umas 3 horas aqui de conversa, né? Mas o nosso Spike Lee lá já tá fazendo assim. Se querendo fosse, bater se na fosse gente. uma Vai, live, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Dá se- tchau. se fosse uma live, a gente batia o Gustavo Lima e o Safadão? Cara, pau a pau, né? Pau a pau, pau a Pau a pau. pau. Assunto a gente tem demais aqui. Pau a pau. Chegava próximo da Anitta, né? Opa, não, a Anitta eu não quero nem conversa. Chegava próximo à votação do Big Brother. A Anitta disse que o agro é ruim. É. Então Que nem não o dá. Bradesco. É. Perdendo as contas. Pô, vamos Então é isso aí. encerrar, que Vamos senão... encerrar, vamos encerrar. Mas é isso aí, pessoal. Galera, muito obrigado por quem assistiu a gente. Agradeço de coração. Esse foi só o primeiro. Nos próximos, vamos mandar mensagem, vamos compartilhar, vamos curtir o canal, vamos se inscrever. A gente está aqui para isso. É uma roda de amigos. A gente vai conversar, a gente vai falar sobre tudo, vai receber, vai ler as mensagens com carinho e vamos responder o que puder. Junto com Paulinho Schneider e Maurício Araújo, que eu deixo meu grande agradecimento por fazer parte dessa roda. E agora eu deixo com eles e muito obrigado, boa noite. Paulinho? Boa noite e vamos aguardar o pessoal na próxima terça, né? Novamente. A gente tentando aí conversar, ser o mais sério possível e trazendo... Sério é difícil, Não, né? sério no bom sentido, né? É. Não falando besteira. Não pode tá falar entendendo? besteira, é Falando isso com aí. dados, com responsabilidade. E quem discordar também, eu acho que está aí, você acabou de mandar aí as perguntas. Quem discordar da gente tem todo... vai ser respondido com maior educação e maior respeito possível. Mauricião? É isso aí. Todo mundo já disse o que tinha que dizer. Só vou dar o meu boa noite e agradecer aquele que está assistindo a gente até agora. E esperamos aí na próxima terça que os novos inscritos participem bastante. E sempre lembrando, né? A vantagem da internet é essa. É um canal de mão dupla. A gente vai falar daqui, eles vão falar de lá e a gente está aqui para isso. Não tem problema nenhum. Tá? Até a próxima aí. Paulinho, um abraço. Obrigado. Um abração. Diego San. Maurício. Aquele abraço também para todo mundo e para todo mundo que está vendo a gente. Um meu muito obrigado. Galera, muito obrigado. Até a próxima terça-feira. A gente encontra vocês aqui. Se puder, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente e vamos fazer esse negócio acontecer. Traz pauta, traz questão, traz tudo que vocês quiserem.
Aqui é mesa de bar entre amigos e vocês fazem parte dela. Valeu, obrigado, boa noite. Tchau, tchau.